Vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui, como eu prometi para vocês, eu vou fazer uma correção aí dos exercícios que eu deixei para vocês na aula 11. Não sei se vocês perceberam, mas todos os arquivos que eu estou postando para vocês, eu estou colocando o número da aula. Então, se você abaixou aí todos os PDFs, fica fácil de você identificar aí qual seria o exercício de cada aula que eu estou resolvendo. Bem, esse é um vídeo um pouco mais longo, né? Porque quando a gente começa a fazer exercícios, você sempre demora um pouco mais. Então, presta atenção aí e você pode ir parando o vídeo e vendo ele várias vezes. Serão resolução de 4 exercícios. Exercício 1. Ele fala o seguinte: o rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia NH3 é de 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. Para consumir toda a amônia dessa amostra, foram gastos 25 ml de ácido. Aí ele deu os dados. Com base nas informações fornecidas acima, qual é a concentração da solução calculada com os dados da titulação? A concentração indicada no rótulo é correta? Bem, então ele faz 2 perguntas. Primeiro, ele quer saber qual é a concentração e se a concentração que foi dada no enunciado está correta. Primeira coisa que eu vou fazer: relacionar os componentes e montar a reação química. Então, NH3 com HCl vai formar o NH4Cl. Certo? O que ele passou dos dados aí? Ele passou que o volume desse cara aqui é 5 ml e ele passou que o volume desse aqui gasto foi 25 ml e que a concentração molar desse cara aqui foi 0,1 mol por litro. Primeiro, o que eu vou fazer aí primeiro? Vou calcular o número de mols aqui, ó. Então, concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Concentração molar 0,1, número de mols do HCl sobre 0,025, número de mols do HCl vai ser igual aí a 0,0025 mols. Segunda coisa que eu vou fazer é comparar com a equação química. Então, vocês devem estar percebendo que a quantidade de mols aqui da estequiometria é 1 para 1. Então, como é 1 para 1, o número de mols do NH3 vai ser igual ao número de mols do HCl. Então, acabei de achar o número de mols do NH3, que vai ser igual a 0,0025 mols. Bem, se eu já achei o número de mols, eu vou fazer a minha terceira coisa, que é responder a minha questão aí. Com 5 ml e esse valor, então, concentração molar vai ser igual ao número de mols sobre volume. A concentração molar vai ser igual a 0,0025 dividido por 0,005. Concentração molar do NH3 vai ser igual a 0,5 mol por litro. Então, essa daqui foi a primeira pergunta. Certo? Bem, a segunda pergunta, ele está relacionando aí com o texto, né? E aí ele quer saber se a concentração que no texto foi passada de 9,5 gramas por litro, ela confere. Para determinar se isso daqui é real ou não, eu vou fazer concentração molar vai ser igual a concentração comum sobre a massa molar.
Então vai ser 0,5 sobre a concentração comum sobre a massa molar. Como é NH3, NH3 tem 17 U, né? Então vai ser 17 aqui embaixo, a concentração comum aí, então 17 vezes 0,5 vai dar 8,5 gramas por litro. Então, para a segunda pergunta, a resposta é não, não confere. Ele falou que era 9,5 e deu 8,5 aí no caso. Seguindo essas orientações, a resposta aí do exercício 1 ficaria a alternativa D. Exercício 2. No exercício 2 ele fala o seguinte: com o objetivo de determinar a concentração molar de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, um analista químico procedeu à titulação de 50 ml dessa solução com uma solução aquosa de ácido sulfúrico, 0,10 molar. 10 molar significa mol por litro. Consumindo na equivalência 25 ml do titulante. Então ele consumiu aí de ácido sulfúrico 25 ml. E o que ele fala na equivalência? Que é quando você atinge aí o ponto de neutralização da substância. A concentração molar da substância analisada, ou seja, ele quer saber a concentração molar do NaOH. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar lá o NaOH mais o H2SO4 e fazer a reação. Vai formar o Na2SO4 mais H2O. Essa reação está na lista aí que constantemente a gente veio fazendo ao longo do primeiro e segundo médio. Então, o balanceamento seria esse. Os dados que ele passou. Esse aqui tem um volume de 50 ml. Esse daqui, o volume gasto, foi 25 ml, com uma concentração molar de 0,1 mol por litro. Então, consequentemente, ele quer saber qual é a concentração desse cara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, descobrir o número de mols daqui, ó. Concentração molar vai ser igual ao número de mols sobre volume. Vai ser 0,1 igual ao número de mols sobre 0,025. Número de mols do H2SO4 vai ser igual a 0,0025 mols. Segunda coisa é fazer a comparação na reação. 2 mols de NaOH estão para 1 mol de H2SO4. Então, eu achei 0,0025 mols do H2SO4. Isso vai estar para quanto aqui? X. Então, X vai ser igual a 0,0025 vezes 2. X vai ser igual a 0,005 mols do NaOH. Fiz isso daqui, agora eu vou descobrir a concentração molar aí, que é o terceiro passo. Então, concentração molar vai ser igual ao número de mols sobre volume. Concentração molar vai ser igual a 0,005 dividido por 0,05 que aí me deu a concentração molar do NaOH igual a 0,1 mol por litro. E isso me daria a alternativa desse exercício aí no caso. Alternativa E.
Muito bem. Exercício 3. Ele fala o seguinte: o excesso de ácido clorídrico, HCl, é o responsável pela acidez estomacal e para combatê-lo deve-se ingerir um antiácido à base de bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Se o indivíduo foi acometido por uma forte azia, cuja quantidade de ácido deve ser neutralizado no estômago é de 0,03 mols, então ele deverá ingerir a seguinte quantidade de bicarbonato de sódio. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aí, ó, HCl, que é o que está no estômago, mais o NaHCO3, que vai formar aí NaCl mais H2CO3. O H2CO3, com o passar do tempo da sua formação, ele se decompõe em água mais CO2. Enfim, a reação vai ser 1 para 1 para 1 e para 1. Nesse exercício, ele já fez algo bom aí. Ele já deu aqui, ó, um número de mols, que é 0,03 mols. Se ele já deu o número de mols, então eu tenho que saber quantos mols eu gastaria nesse cara aqui, ó. Então, quanto que seria o número de mols aqui? Então, eu já faria direto pela regra de 3. Como o número de mols do HCl é igual ao número de mols aí do NaHCO3, então eu já sei que o número de mols do NaHCO3 é igual a 0,03 mols. E a pergunta dele é relacionada com a quantidade em massa, né? Então, massa. O Na é 23, mais 1 do H, mais 12 do carbono, mais 16 vezes 3 do oxigênio. Então, a massa aqui daria 84U, ou 84 gramas por mol. Então, já que eu tenho o número de mols, então o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. 0,03 vai ser igual a massa sobre 84. A massa aí vai ser igual a 84, que vai dar 2,52 gramas. Que nesse caso daria a alternativa B. E para finalizar aí, o exercício 4, que ele fala o seguinte: um controle rápido sobre a condição de utilização de uma bateria de automóvel medida na densidade da solução aquosa que a mesma contém e que deve situar-se entre 1,25 gramas por ml e 1,30 gramas por ml. Outro ensaio consistiria em retirar uma alíquota, que é uma parte de 1 ml dessa solução, que é colocada em um Erlenmeyer, diluída com água destilada, adicionando-se um indicador e titulada como uma solução de hidróxido de sódio de 1 molar ou 1 mol por litro. Supondo que nessa titulação o volume de titulado gasto fosse de 26 ml, a molaridade ou concentração molar da solução ácida da bateria testada seria igual a... Bem, então aqui a gente tem um exercício de novo que tem ácido sulfúrico mais o NaOH, que vai formar aí Na2SO4 mais H2O. Indo para o balanceamento, aqui vai ser 2, 1, 1 e 2. Quais são os dados que ele passou aí para a gente? Esse aqui, o volume que ele retirou foi 1 ml. O volume gasto da base foi 26 ml. E a concentração molar daqui foi de 1 mol
por litro. E aí ele pergunta qual seria a concentração molar dessa substância aqui, que seria da bateria. Bem, primeira coisa que eu vou fazer é calcular o número de mols aqui. Então, concentração molar vai ser igual ao número de mols sobre o volume. 1 vai ser igual ao número de mols sobre 0,026. Não posso deixar em ml, tem que passar em litros. Eu acho que vocês já devem ter percebido aí nas outras resoluções. Número de mols vai ser igual a 1 vezes 0,026, vai dar 0,026 mols do NaOH. Ótimo. Segunda coisa. 1 mol de H2SO4 está para 2 mols de NaOH. Eu achei aqui, ó, 0,026 mols de NaOH. Isso vai estar para X. X vai ser igual a 0,026 dividido por 2. X vai ser igual a 0,013 mols de H2SO4. Achei o número de mols, tenho o volume, e aí eu consigo calcular a concentração molar. Então, no terceiro caso, concentração molar vai ser igual ao número de mols sobre o volume. Concentração molar vai ser igual a 0,013 dividido pelo volume, que é 1 ml, 0,001. Vou passar esse ml para litro de novo. Concentração molar vai dar 13 mol por litro. Então, neste exercício, a alternativa correta seria a alternativa C. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham conseguido aí sanar algumas dúvidas. Eu vou deixar postado também as resoluções. Até mais.